Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos criar um modelo digital de elevação através do algoritmo de interpolação. Para isso, a gente precisa entrar com alguns dados já realizados anteriormente, como pontos cotados e curvas de nível. Vamos lá então. No QGIS então eu vou abrir um projeto novo, certo? Projeto sem título, e nós vamos adicionar as camadas que eu já fiz anteriormente. Então, são camadas vetoriais. Né? O que eu preciso nesse momento para criar a interpolação? Certo? A gente precisa de curvas de nível, pontos cotados e o divisor de água. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui para bacias hidrográficas e esses dados foram criados através de uma carta georreferenciada e pelo processo de vetorização. Ok? Os vídeos anteriores que estão disponíveis no canal mostram como esse passo a passo é realizado. Certo? E vamos adicionar então, adicionar camada vetorial. Vamos clicar nas reticências aqui, certo? O que a gente precisa? Curva de nível, né? Esse aqui é o formato do arquivo shapefile, né? Ele é uns quantos arquivos que vão compor o shapefile. O .cpg, o .dbf, o .prj, o .xhp, né? Que é o shape, e o .shx, certo? Cada um deles tem uma função, como por exemplo, o .dbf vai armazenar a nossa tabela de atributos, o PRJ vai salvar nosso sistema de referência de coordenadas, o SHP é o próprio arquivo de forma, né? É o que vai ser a nossa representação gráfica. O SHX é um auxiliar que permite consultas ao SHP e assim por diante. Então, mas sempre quando nós formos abrir o shapefile no QGIS, a gente vai adicionar o SHP. O que nós precisamos? A curva de nível, que tem a nossa informação altimétrica, o divisor de águas, eu vou abrir todos ao mesmo tempo. Eu vou abrir todos ao mesmo tempo segurando a tecla Ctrl no teclado. Segurei, cliquei e o ponto cotado. O SHP também, segurei o Ctrl, cliquei, soltei. Ó, nós vamos abrir então esses três. Vou dar abrir, adicionar, certo? Posso fechar essa parte, ok? E aqui está os três. Bom, eu vou colocar eles em ordem para a gente conseguir visualizar certinho, certo? Ponto limpo polígono. Antes de iniciar a interpolação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conferir o sistema de referência de coordenadas. Como a gente vai estar trabalhando com diferentes dados aqui, né? Os pontos cotados e as curvas de níveis vão ser utilizadas para criar o nosso modelo digital de elevação. E o divisor de águas vai ser utilizado como a base, né? A nossa área de estudo. Então a gente precisa conferir se está no mesmo sistema de coordenadas. Né? Propriedades fontes, Sirgas 2000, UTM-22. Né? Curva de nível, Sirgas 2000, UTM-22 e o divisor de águas, Sirgas 2000, UTM-22, certo? Por mais que eu saiba, né, foi eu mesmo que fiz essa vetorização nos vídeos anteriores, eu demonstro isso desde o georreferenciamento até o processo de vetorização em si, eu cuidei sempre isso, né, mas não custa a gente revisar, certo? O projeto aqui também ele está em 31982, que isso se refere a Sirgas 2000 sistema projetado, né? UTM-22 então. Eu vou fazer algumas configurações, como por exemplo, remover esse preenchimento sólido do nosso divisor de águas. Então, em preenchimento simples, aqui a gente troca de sólido para sem pincel, né? Eu vou aumentar um pouquinho a largura do traço, vou colocar 80, tá? E o estilo do traço eu vou colocar linha com traço mais ponto. Vou colocar a cor vermelha aqui só para ressaltar os nossos olhos mesmo, tá? A curva de nível ponto cotado a gente pode deixar assim mesmo, tá? Se a gente for finalizar o mapa em um segundo momento, a gente faz a alteração do estilo dela, né? Bom, o seguinte, como o intuito do processo de vetorização que a gente realizou num vídeo anterior, certo? Ele teve esse seguinte pensamento, né? A gente vai criar um modelo digital de elevação através de um procedimento de interpolação, tá? Por que eu coletei os pontos cotados próximos aqui da bacia e eu saí com as curvas de nível para fora do divisor de águas? Justamente para a interpolação que nós formos gerar abarcar toda a nossa área de estudo, que é a bacia hidrográfica, certo? Por isso que eu saí propositalmente. Isso aqui não tem problema nenhum, porque a gente vai realizar um corte em um segundo momento, ok? Só para nós conferir, então, o ponto cotado, qual a informação que a gente tem referente ao ponto cotado?
a gente tem a altitude de cada um dos pontos cotados, né? A curva de nível, né? A gente tem a altitude de cada uma das curvas de nível, né? Bom, o próximo passo, então, depois dessa pequena revisão e configuração, a gente vai abrir o interpolador, certo? Para abrir o interpolador, a gente pode vir aqui, processar a caixa de ferramentas, ou vir direto aqui nessa engrenagem, tá? Vamos buscar aqui para o interpolador, ou a gente já vem no menu interpolação. Ó. Esse aqui é nativo do QGIS, né? A gente vai utilizar a interpolação TIM. Tá? Essa interpolação TIM, a base dela é criar triângulos irregulares. Tá? Eles vão criar uma malha, uma rede de triângulos irregulares. Partindo da onde? Sempre a origem e o destino desse triângulo vai ser altitudes conhecidas. Então, será pontos cotados e as curvas de nível. Certo? A gente vai fazer a configuração prévia aqui dele, a gente vai entrar com a curva de nível. Qual que é o atributo da interpolação da curva de nível? Só tem um, né? Que a gente acabou de ver a tabela de atributos. Mas se tivesse os demais, nesse item aqui nós deveríamos escolher o atributo, né? A coluna que trata da altitude. Certo? A gente não tem essa coordenada Z para interpolação, que é uma coluna, né? Então a gente clica no sinal demais. Bom, a camada vetorial vai ser curva de nível, o atributo altitude. A curva de nível é de tipo pontual? Não, a curva de nível é uma estrutura linear, certo? Agora a gente vai trocar aqui a nossa camada vetorial para ponto cotado. Ponto cotado, o atributo da interpolação também será a altitude. A gente vai clicar no mais aqui e o ponto cotado, esse sim, é um ponto. Essa extensão vai ser a nossa extensão da interpolação. Então, o que a gente quer que seja realizado, né, na interpolação? A gente quer que seja estimada as altitudes que a gente não tem, né? Entre as curvas de nível e entre os pontos cotados. Da onde? Da nossa bacia hidrográfica, né? Então, em extensão, a gente tem um shapefile que delimita essa nossa bacia, que é o divisor de águas, certo? Então, aqui nós vamos colocar o divisor de águas. Então, reticências, usar extensão da camada. Qual camada? O divisor. Percebam a importância, né, de a gente estar trabalhando com o mesmo sistema de referência de coordenadas, né? Divisor. Damos um OK. Bom, tamanho do raster de saída, né? A interpolação, ela é um raster, certo? Então, se é um raster, ele vai ser formado por um conjunto de linhas e um conjunto de colunas, né? Formando uma célula, um pixel. Esse pixel pode ser de 5 metros. Então, a resolução espacial da nossa saída, né, do nosso raster de interpolação, terá 5 metros, certo? Aqui nós vamos salvar o arquivo interpolado, então, reticências, salvar no arquivo, a gente vai na nossa pasta, então, C, projeto, a gente pode criar aqui novo, esse aqui pode se chamar terreno, tá? Terreno, porque a gente vai começar a trabalhar com o terreno já. Abre, isso aqui é um modelo digital de elevação feito por um interpolador TIM, né, de triângulos regulares, é uma rede de triângulos irregulares. Vou dar salvar, essa opção aqui está habilitada para quê? Para que depois que o algoritmo processar e encerrar, ele já abra o nosso modelo digital de elevação no projeto. Tá? E essa última parte aqui, eu vou colocar que ele vai criar uma camada vetorial demonstrando todos os triângulos que foram criados para gerar esse nosso modelo digital, né? Essa nossa interpolação. Então vou clicar com os 3 pontinhos aqui, salvar no arquivo, dentro de terreno mesmo, arquivo TIM. Tá? Salvar e vou dar um executar. A gente só espera processar, não demora muito, porque a área de estudo é pequena, né? Vamos dar um close, certo? A gente vai fechar a caixa de ferramentas aqui que não precisa e vamos organizar um pouquinho aqui, ok? Bom, eu vou desmarcar o que foi gerado aqui e vou dar uma melhoradinha aqui. Eu vou ativar uma transparência na curva de nível, certo? Vou ativar uma transparência, então é botão direito, propriedade, simbologia. A gente clica sobre a linha aqui e reduz, tá? E a gente vai analisar o arquivo TIM, tá? Ó, o arquivo TIM, que é o de triângulos regulares, a gente pode perceber que todos os cálculos que foram realizados, eu vou trocar a cor do TIM. Vou colocar um laranja, tá? E a curva de nível eu vou colocar em preto. Aí a gente consegue ver claramente. E mais espessa.
certo? Vou puxar para cima aqui também, não custa. Ó, todo o início, né, cada um dos vértices desse triângulo, eles iniciam em altitudes conhecidas, ou seja, eles vão iniciar ou nas curvas ou nos pontos cotados, certo? Percebam? E esse nosso arquivo que foi gerado, ele foi estimado a sua altitude de acordo com esses triângulos. Ó, aqui ele está com duas cores, né? A parte mais escura, preta ali, tem a altitude de cerca de 80 metros, e a parte mais elevada, que é a parte mais branca aqui, tem uma altitude aproximada de 460 metros. Bom, eu vou remover as outras coisas e vou puxar o divisor de águas para cima. Bom, esse é o motivo, então, da gente criar esses pontos ao redor, né, para ele estimar para toda a nossa bacia. E ele tem esse formato por causa que a gente delimitou ele, né? Lá na camada de extensão a gente falou que a interpolação era para ser gerada na camada divisor. Aqui está ela, tá? Então, toda essa parte que ficou de fora, a gente pode remover. Para isso, a gente vai fazer um corte. Bom, antes de tudo, antes de remover isso, vamos confirmar para ver se isso aqui é uma camada raster mesmo. Vamos clicar com o botão direito aqui em propriedades, aqui nas informações, que seriam o nosso metadados, ó, tamanho do pixel, ó, 4,9945, ou seja, 5 metros, né? 5 metros de resolução espacial. Lembrando que, como a gente entrou tanto com o ponto cotado, como a curva de nível e o divisor de águas no sistema Sirgas UTM-22, o nosso TIM, né, o nosso raster que foi interpolado, ele também tem o mesmo sistema de referência, certo? Além disso, ele fala quantas linhas e quantas colunas nós temos. Ó. A gente tem 1.339 colunas, né? A extensão X é na horizontal, colunas, e 1.680 linhas, Y, né? Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Então a gente tem 680. Outra coisa que nós podemos fazer também, né? Que a gente viu, a gente sabe o que a teoria nos diz, né? Que cada uma dessas células elas têm um atributo. Nesse caso aqui, como a gente realizou a interpolação do terreno, né? Então esse nosso atributo é a altitude. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, a gente consegue visualizar que ele está quadriculado, né? Referente a cada pixel, né? A gente vai utilizar a ferramenta da identificação aqui, ó. Aqui a nossa altitude é 277, 276, 277, ó. Vai descendo, né? Que a gente está indo em direção ao rio principal, certo? Então, essa é a ideia, né? A representação raster é o quê? É um conjunto de células, né? Formado por linhas e colunas. No encontro de uma linha com uma coluna, a gente tem o pixel e esse pixel tem um atributo. Nesse nosso caso, é a altitude. Ok? Vamos realizar o corte, então, para ficar somente com a área da nossa bacia. Divisor, então. Como a gente está trabalhando com raster, a gente vai vir no menu raster, ok? Extrair, aí aqui é extrair, tem duas modalidades. Recortar raster para extensão, isso aqui a gente seria utilizado se a gente fosse recortar por um retângulo, um quadrado, né? Que a gente entra com coordenadas, né? Olha aqui, ó. A gente entra com coordenadas, ó. Por exemplo, selecionar a extensão da tela. Ó, vamos supor, ó, a gente entra com um retângulo, né? Com um quadrado, enfim. Aí ele passa as nossas coordenadas para lá. Mas não é o caso. A gente vai entrar a gente precisa recortar para a nossa bacia. E esse nosso shapefile aqui, ele vai ser uma camada máscara. Então, a gente pode até ver, se eu aproximar bastante, ó, tem toda a bacia, não ficou nenhum cantinho dela de fora. Justamente por quê? Porque eu coletei os pontos cotados nas proximidades e eu saí um pouquinho, né, com a vetorização das curvas para fora da bacia, certo? Vamos lá então, raster, extrair, recortar raster pela camada máscara, certo? Então, a gente vai entrar com o modelo digital de elevação TIM, né, que foi o resultado do nosso interpolador. A gente quer cortar pelo divisor.
Se não tiver o mesmo sistema de referência aqui, não vai cortar, tá, pessoal? Vamos identificar ainda, por mais que esteja tudo certo, o origem é 31982 e o destino também, ok? A gente vai descer aqui, ó, até salvar. Então, a camada recortada, né? Recortada pela camada máscara, a gente vai clicar nos 3 pontinhos e vamos colocar aqui, ó, MDE bacia. Vamos dar um salvar, vamos dar um executar. A nossa camada foi recortada, certo? Bom, a gente vai remover o fundo, ó, e ver a nossa camada recortada, ok? Ó, aqui a gente tem os nossos triângulos, né, que foi gerados, as nossas curvas de nível, que foi utilizado para fazer essa interpolação, assim como os pontos cotados. Então, aqui a gente tem um modelo digital de elevação da nossa bacia, ok? Eu vou remover o modelo digital de elevação que foi gerado, né, anteriormente, porque ele tem a extensão fora da bacia. Então, a gente clica com o botão direito em cima dele e remover camada, ok? A gente pode começar a trabalhar um pouco mais com esse raster aqui, certo? Como se trata de uma bacia hidrográfica, eu vou abrir a rede de drenagem aqui também. Então, adicionar camada, vamos lá buscar a nossa rede de drenagem. Drenagem está aqui, ó, abrir, adicionar, certo? Ali estão os nossos rios, né? Vou colocar um azul, para nós já acertarmos a cor, ok? O que a gente pode fazer agora? A gente pode atribuir um estilo para esse nosso modelo digital de elevação, tá? Vamos vir aqui então, botão direito propriedades, ou dar 2 cliques em cima dele, simbologia, aqui nós vamos trocar de banda simples para banda simples falsa cor, tá? E aqui a gente vai escolher uma rampa de cores, certo? Aqui tem todas as rampas, ó. Podemos escolher uma, tá? Eu vou utilizar essa mesma, o que ele vai fazer? A altitude que está cerca de 79, ele vai utilizar o vermelho, 175, o laranja, o 271, o amarelo, tá? Essa rampa de cores está boa, só ela está invertida. A gente utiliza o verde nas altitudes mais baixas e o vermelho nas altitudes mais altas, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, inverter gradiente, tá? Aí a gente pode aplicar e ver como é que ficou lá, certo? Então a gente já tem uma legenda sistematizada aqui, né? 79, essa parte mais próxima da foz, né? Que é a menor altitude da bacia. Essa parte que envolve a transição já com o rebordo do planalto, né? 175, 271, 376, 463, né? Vai subindo aqui nas nossas nascentes. A gente pode fazer a seguinte modificação também, né? Esse método de representação que está presente na tela é um método linear, tá? A gente não consegue ter certeza, por exemplo, se a gente parar para analisar 80 a 100, onde fica a altitude 80 a 100? Eu acho que fica mais ou menos por aqui, pela tonalidade do verde, mas eu não tenho certeza referente a isso. A gente pode fazer uma modificação aqui, criar intervalos de classe, ó. Então, no modo de exibição, a gente vai trocar de linear para o método discreto. Ou seja, desse modo aqui a gente cria como se fosse intervalos de classe, certo? Vamos dar um aplicar aqui o mapa e ver como ele fica. Ó. Ele cria intervalos, certo? Agora eu sei, ó, por exemplo, esse meu verde aqui ele tem altitude de 156 para menos, né? Então a gente sabe que a menor altitude é cerca de 80, então de 156 até o 80. Esse verde aqui, ele tem de 156 a 223. A gente pode dar uma melhorada nisso também. Colocando aqui, ó, eu quero que a primeira seja 100, tá? Então, vai ser menor que 100. No caso, se eu clicar aqui, ó, eu vou fazer uma configuração do raster para o valor mínimo e máximo dele, mínimo e máximo, né? Para o raster inteiro eu vou dar um aplicar, certo? Aqui a gente tem a informação da nossa altitude mínima, 79, e a máxima 468. Ou seja, se eu digitar 100 aqui e apertar Enter, essa nossa altitude aqui ela vai de 100 a 79, né, que era aquele valor que apareceu ali. Esse aqui vai ser o 200, então de 100 a 200. Esse aqui vai ser o 300, 400, né? E esse aqui é maior que 400, que vai a 460 e pouquinhos, né? Aplicar, ok. Certo? Agora a gente já consegue visualizar diferentes intervalos de classe aqui. Todavia, essa classificação que nós estamos fazendo aqui, ela é uma classificação visual. Ela não está modificando o raster em nada,
só na questão de visualização mesmo. Se a gente tivesse que calcular a área de cada uma dessas classes, por exemplo, de 80 a 100, quanto de área tem de 100 a 200, de 200 a 300, a gente precisa fazer uma reclassificação do raster. Ou seja, a gente sabe que nessa área verde aqui, vou até exemplificar para vocês, toda essa área verde aqui, ela está classificada de acordo com o pixel, né? Então, se ela está verde, quer dizer que o pixel tem valor igual ou menor que 100, certo? Então eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, eu vou remover as outras coisas, ó. Ó, 99, 100. 99, certo? Agora, se eu vou em direção à foz, essa altitude vai diminuindo cada vez mais, certo? Se a gente parar para analisar esse outro verde é entre 100 e 200. Então, cada clique que eu der aqui, ó, o nosso valor aqui, ó, ele vai ser entre 100 e 200, né? Ó. Bom, só que o que a gente precisa entender? Cada pixel nesse nosso raster, ele tem um valor, a sua altitude. Para calcular a área, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma reclassificação desse raster. Ou seja, a gente vai configurar o algoritmo que faz isso dizendo mais ou menos assim. Eu quero que os pixels com valor entre 80 e 100 recebam o valor 1. Quero que os pixels que têm altitude entre 100 e 200 recebam o valor 2. Ou seja, toda essa área em verde ela vai ficar como valor 1. Toda essa área em verde mais fraco vai ficar com o valor 2. E assim sucessivamente. Certo? Eu vou mostrar como calcula a área e perímetro de classes de raster em um próximo vídeo. Certo? Bom, a gente pode já, para a parte de finalização desse mapa, ok? Eu vou criar um sombreamento para ele utilizando esse modelo digital de elevação, certo? Para isso a gente vai vir aqui em Raster, a análise, a gente vai utilizar essa opção aqui, sombreamento. A gente pode fazer isso através do menu processar aqui, né? Então, análise, sombreamento, ok? A gente vai entrar com o modelo digital de elevação da bacia, ok? O fator, o exagero vertical a gente não precisa. O nosso azimuth de insolação, a gente pode deixar isso aqui. Mas é onde ele iria projetar sombra nesse nosso sombreamento, né? Vou colocar aqui o sombreamento. Vou salvar em um arquivo, sombreamento. E vou executar. Ó, criou o nosso sombreamento, a gente consegue ver nesse sombreamento onde é mais íngreme. O que a gente vai fazer nesse sombreamento? Ele tapou a nossa bacia, né? Ele está na parte superior, aqui no menu das camadas. A gente vai clicar com o botão direito, vai vir em propriedades dele. Primeiro de tudo que a gente vai ativar uma transparência. Vamos colocar uns 40 aqui para ver como fica. Tá? A gente já está conseguindo visualizar o nosso modelo, né, atrás. E aqui em simbologia, a gente vai trocar esse modo de mistura de normal para multiplicar. Vamos dar um aplicar, ó, já melhorou bastante. Ou seja, a gente consegue enxergar essa variação do relevo, né? Como a nossa área aqui é muito pequena, a gente consegue visualizar que aqui os triângulos, né? A gente consegue visualizar bem os triângulos, ó, que foram gerados, né? Como essa área aqui é muito pequena, essa questão do sombreamento ela não fica tão perfeita como se fosse uma área maior. Se a gente utilizar, por exemplo, uma imagem de radar, uma imagem SRTM ou qualquer outra, né, esse sombreamento ele fica muito melhor, certo? Ele não fica com essas imperfeições aqui do triângulo. A gente consegue ver que aqui é mais plano, né? Porque não tem rugosidade, digamos assim, certo? E aí a gente pode aplicar a nossa rede de drenagem novamente e colocarmos o nosso divisor de águas, certo? Nosso divisor de águas, eu vou tornar ele preto novamente e colocar 26, que é o padrão. Ok? Aqui está. O que mais que a gente pode trazer? Todas as outras feições que a gente colocou, como por exemplo o nosso sistema viário, a gente pode trazer para cá também, né? Porque isso é uma toponímia. Sistema viário
ele só tem a contribuir no nosso mapa final. Eu vou trocar aqui o nosso sistema viário, então, de símbolo simples para categorizado. Vou criar uma tipologia para ele. A nossa estrada, a nossa rodovia, eu vou colocar na cor branca. E vou aplicar uma espessura um pouquinho maior, 0,65. E a nossa estrada eu vou deixar em 40, pode ser preta. Tá? Vou dar um OK e vou aplicar. Certo? Ó, a gente consegue visualizar que tem uma toponímia aqui também. A gente poderia ir configurando os pontos cotados também para depois fazer um mapa base, antes de apresentar um mapa epissométrico, apresentar um mapa base, o que consistiria esse mapa base? Apresentar a bacia, né, o limite da bacia, os rios que formam a bacia, inclusive esses rios que formam a bacia, a gente pode remover esse que não tem, tá? Esses rios que formam a bacia, a gente pode colocar ele de acordo com a hierarquia da drenagem, né, que a gente vetorizou isso. Então, categorizado, de acordo com a ordem. Então eu vou remover esse que não tem. Essa nossa bacia é uma bacia de terceira ordem, né? Eu vou escolher tons de azul aqui para ele. Tá? O primeiro, aí eu vou aumentando a intensidade desse azul de acordo com o aumento da minha ordem. Segundo e o terceiro. A gente pode também aumentar a espessura dessa nossa rede de drenagem, colocar 0,40. Podemos dar um OK, certo? Mas não necessariamente isso precisa ser feito, tá, pessoal? Mas fica algo interessante. Isso aqui é 0,40 também. E essa aqui também. Clicamos, OK, certo? A gente pode ir configurando também para o nosso mapa base. Eu vou remover aqui. Vou deixar só assim por enquanto. Vou arrumar essas curvas de nível para nosso mapa base. Vamos colocar elas como 0,25 e com transparência. Transparência do 40 tá OK. Isso aqui eu estou indo mais para a parte de simbologia, né, na hora de finalização do mapa. OK? Essas curvas de nível aqui, a gente também pode cortar para a bacia, porque o intuito de ultrapassar o divisor de águas era somente para a interpolação abarcar toda a nossa área de estudo. Então a gente pode fazer isso. Curva de nível é linha, então é uma representação vetorial. A gente vai vir aqui em vetor, geoprocessamento, recortar. Tá? O que a gente quer recortar? A nossa curva de nível. A curva de nível está aqui. Por onde a gente vai recortar ela? Por o nosso divisor de águas, certo? E aqui a gente vai colocar o nosso arquivo que vai ser exportado. Então, volta para o projeto, georreferenciamento, shape, né? Que era o nosso banco de dados dos shapefiles que foram vetorizados. Aqui eu posso colocar curva bacia, que é a curva somente da bacia, até o divisor de águas, e a gente pode executar. Percebam a importância do sistema de referência, né? Posso cortar, posso dar um close, remover as curvas antigas, ó. As nossas curvas estão cortadas para a nossa bacia hidrográfica, né? Para a nossa área de estudo, certo? Vou colocar as curvas aqui. Eu vou remover a curva de nível, a antiga, né? A nossa curva da bacia, então, vou colocar uma cor para ela. A cor da curva de nível é sépia. Então, ela é praticamente um marrom, tá? Aqui, pode ser esse aqui, ó. Se vocês forem utilizar igual, ó, RGB 92, digita 92 aqui, 51, 28, tá? E vou aplicar a transparência de 40. Aplicar, OK. Para ser um pouquinho menos a transparência. 25. Aplicar, OK. A gente pode colocar os nossos pontos cotados também. A gente também pode fazer o recorte desses pontos cotados. A gente só vai conferir que eles estejam dentro da bacia. Que a gente puxa, arrasta um pouquinho ele para dentro da bacia, né? Porque ele vai ser cortado. A gente faz isso, então. Esse aqui está fora. Vamos colocar ele dentro. Isso é só para os nossos pontos cotados, que são onde a gente estava vetorizando o divisor de águas, né? Eles ficarem dentro da bacia, tá? A gente salva e pode realizar o corte também. Então, vetor,
Já o processamento, né, vetor porque é um ponto, recortar. O que nós vamos recortar? Dessa vez vai ser os pontos cotados. No que? Na nossa camada do divisor. Clica nos 3 pontinhos aqui, salvar arquivo, ponto, bacia. Damos um Enter, executar. Certo? Os pontos antigos, né, que é o ponto cotado, a gente pode remover. Ó, perceba que só ficou os pontos da bacia. E aqui também a gente pode colocar uma simbologia para ele. Ó. A simbologia adequada, né, e semelhante ao que está na carta. A gente pode colocar aqui 1,5, dar um aplicar. A gente pode também aplicar um rótulo para ele, né, rótulos individuais, colocar a altitude deles, ó, rótulos individuais altitude, aplicar OK, né, aparece a altitude. A gente também tem como configurar onde que esse rótulo vai aparecer, certo? Aqui, ó, usando um cartográfico, né, vai ser bem no ponto, em torno do ponto a gente pode aumentar a distância aqui, ó, em torno do ponto, deslocamento do ponto, eu quero que ele apareça na parte superior direita, né, do ponto, e assim por diante, pessoal. Ok? A gente também poderia fazer uma configuração, eu vou remover esse arquivo TIM aqui para ele não ficar bagunçando, certo? A gente também pode salvar esse nosso projeto, tá? Então, projeto, salvar, a gente vai vir aqui, vai voltar para o disco local C, projeto, terreno. Aqui a gente vai colocar ipsometria. Tá? A gente está fazendo duas coisas aqui. A nossa ipsometria está pronta. Está aqui ela, certo? A gente pode fazer uma configuração dessas curvas de nível, certo? Para o nosso mapa base. Tá? O mapa base é uma coisa, o mapa ipsométrico é outro. Né? Aqui a gente está falando de dois mapas utilizando as mesmas coisas. Tá? Eu já estou configurando, né? Porque, por exemplo, essa rede de drenagem eu vou utilizar, o sistema viário eu vou utilizar no meu mapa ipsométrico. Então eu já estou utilizando ele aqui mesmo. Tá? Já estou fazendo a configuração das nossas demais feições aqui mesmo. Tá? Curva bacia, vamos abrir ela aqui, ó. Vamos ordenar ela. Então a gente sabe que a gente tem uma curva mestra, tá, a cada 100 metros. Então 100, 200, 300 e 400, ok? Vamos identificar a nossa curva mestra no nosso mapa base. Bom, como que a gente faz isso? Vamos criar uma coluna, novo campo. Vamos chamar de mestra. Se a curva é mestra ou não. O tipo de dado a gente vai colocar texto, que a gente vai escrever sim, né, para as curvas que são comprimento 10. Tá? As curvas que são mestras, então, são as curvas de 100. Eu estou selecionando elas, tá, pessoal? Clicando aqui no númerozinho da linha. Segurando o Ctrl, clicando, 200. Temos duas curvas de 300. Tá? Temos três curvas de 400. Eu vou puxar essa seleção para cima e escrever. Ela é uma curva mestra? Sim. Vou copiar e vou colar isso em todos. Essa coluna aqui, a gente pode modificar o estilo lá em categorizado, certo? A gente pode aplicar uma simbologia específica para ela. Ó, as nossas curvas mestras estão selecionadas em amarelo, né? Porque eu selecionei elas na tabela de atributos. Ok? O que a gente pode fazer agora? Botão direito, propriedades. Simbologia, vim aqui ó, em categorizado. Vamos dar mestra. Certo? O que é sim, a gente vai utilizar a seguinte configuração. Essa cor ela pode ser um pouquinho menos opaca e a gente pode aumentar um pouquinho a espessura dela para 0,35. Ok? Podemos dar um OK. E aqui vai ser a mesma cor, só que com menos espessura, né? E menos transparência. Vamos aplicar, demos um OK e removemos a seleção. Ó, a gente consegue perceber, né, que essas curvas aqui, ela tem um destaque maior. Além disso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um rótulo baseado em regra. Rótulos baseado em regra. A gente vai clicar no sinal de mais aqui. O que a gente precisa? A gente vai criar a nossa expressão aqui, ó. O que a gente precisa? A coluna aqui, ó, campos e valores, o menu campos e valores, ele vai trazer nossas informações da tabela de atributos. Mestra, a gente vai clicar em único aqui, que ele vai carregar cada um das linhas que está no mestra, ou não tem nada, ou tem sim, né? Que a gente só preencheu
o sim, igual a sim. Ou seja, quando a coluna mestra for sim, vai acontecer alguma coisa. Só que o que vai acontecer a gente não configura aqui. Damos um OK, é aqui, ó, rótulos. O que a gente quer que apareça quando a mestra for sim? A altitude. A gente pode dar um OK, aplicar, OK. Olha a altitude das curvas mestras aparecendo aqui, ó. 320, 340, 360, 380, 400. 420, certo? A gente também pode fazer a configuração da posição. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, para a gente ver a configuração da posição, tá? Posição vai marcar esse na linha e desmarcar acima da linha, certo? Podemos dar um OK, aplicar, OK. Olha como fica o nosso mapa base, certo? A gente ainda pode fazer a identificação da rodovia. Bom, a gente tem um mapa aqui e o nosso mapa ipsométrico. Ó, no caso, as curvas de nível, elas não precisam aparecer no nosso mapa ipsométrico. Se quiserem deixar os pontos cotados, podem deixar, mas também não é necessário, né? Porque toda a informação que a gente precisa vai estar aqui na nossa legenda, certo? O próximo passo, então, a gente está com o projeto finalizado aqui, né? Tanto o nosso mapa base, certo? O mapa base, quanto o nosso mapa ipsométrico, ele está aqui. Todas as configurações necessárias a gente já fez. A gente precisa somente fazer a finalização do nosso mapa. A finalização do nosso mapa é colocar o quê? Colocar o título, colocar a escala, colocar o norte, colocar as legendas, né? Ajustar a fonte, as convenções que a gente utilizou, né? E esse é o tema do nosso próximo vídeo. Então, o vídeo de hoje fica por aqui e o nosso próximo vídeo será a finalização do mapa no compositor da impressão. Então, até mais, pessoal!